Jovem, você gosta de números? Hoje vamos falar de números, mas de números que dizem muita coisa. Dizem muitas coisas sobre o nosso Mengão. Vamos começar? Então, antes de eu começar, jovem, clica em curtir e compartilhe esse vídeo com alguém. Você sabia, mas em outubro, o time do Flamengo foi o time com mais chances de gol. Mais chances de gol. Mais chances de gols. O Mengão foi o time com mais chances de gol e teve 100% de aproveitamento. Jovem, já começou e alguma coisa ia mudar, hein? A coisinha aí, algo de errado não está certo, algo de certo não está errado. 0 gols sofridos. 0 gols sofridos. 55 oportunidades de gol. Jovem, 2 jogos, jovem. Somente 2 jogos. E sabe o que é mais engraçado? É que tem jornalistas das mídias tradicionais que são amigos ou recebem benefícios de entrevistas, né, do Tite, da comissão, que dizem que nada mudou. Olha só, como pode? Como pode isso acontecer? Em 2 jogos, 3 gols. A gente precisava de um golzinho na Libertadores, em 2 jogos, 0 gols. E não mudou nada, diz alguns da mídia tradicional. Vocês podem notar que os jornalistas da mídia tradicional, que não são clubistas, estão elogiando o trabalho do Felipe Luiz, vendo a diferença do sistema de jogo, marcação em cima, com muito mais oportunidades e tem feito gols. Os que recebem benefícios e são clubistas estão falando mal e batendo nos influenciadores. Só que eu tenho algo a dizer. Eu também sou jornalista, eu sou repórter. Só que aqui é como torcedor. Aqui o intuito é ser torcedor. Por quê? Porque o torcedor está cansado do sistema de mídia tradicional. Que ou puxa sardinha fingindo que não puxa, fingindo isonomia. Não. Aqui, ó, é canal do Flamengo. A gente fala de outros clubes e a gente sempre traz uma certa isenção. É só assistir todos os meus vídeos que vocês vão ver isso. Só que o foco é o Flamengo e em defender os interesses do Mengão. Mas nunca de forma errada e antiética. Os princípios jornalísticos. Só que informando sobre a prioridade sendo o Mengão. Mas e você, jovem? Eu não preciso nem perguntar, mas eu vou perguntar. Você acha que mudou alguma coisa do outro treinador para agora? Quem está certo? A mídia tradicional ou os números? Jovem, outro número que mudou e muito foi praticamente todo jogo, cara, no outro técnico. O jogador se é lesionado, mas não se é lesionado para um jogo, 2 jogos. Se é lesionado para meses a fio. Tô mentindo? Vamos fazer a lista aí? Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro, blá blá blá, etc. Até Michael chegou, machucou logo. E agora, milagrosamente, assumiu um novo técnico, mudou o sistema de treinamento e parou. O máximo que aconteceu lá foi com o Wesley. Foi só uma cãibra. Inclusive já saiu, foi só uma cãibra. Já tá de volta já. É outro número, coincidência também. Que coincidência, né? Eu queria que a vida tivesse mais coincidências boas assim em você, jovem. Você gostaria? Mas é sério, jovem. Esses números mostram que o Flamengo está em ascensão. A gente não ganhou ainda, não ganhou nada, mas assim, está em ascensão e voltamos a ter esperança. Ó, os números já mostraram isso. Em 2 jogos não tem mais lesão longa. Só teve uma cãibra. Então, jovem, ó, outro número a favor do Mengão. Eu estava até lembrando que São Paulo já passou por isso. O time de São Paulo passou. Aí eles foram verificar. Os médicos disseram isso, o treinador, não tem nada a ver, não aconteceu nada. Eles trocaram tudo. Resolveu o problema. O Flamengo não tem. A gente vive batendo aqui. Diretoria amadora, de futebol então nem se fala. Não, nem precisa de psicólogo, quem dirá analisar médico, né? Não aconteceu nada, não verificou nada. Mas o destino fez isso que fez, o Felipe Luiz assumiu e acabaram as lesões. Julguem vocês, jovem.
Outro número que eu vou trazer para vocês. O Flamengo não vencia fora de casa pelo Brasileiro há 4 jogos. Jovem, há 4 jogos a gente só vencia no Maraca. Jovem, há 4 jogos a gente não vencia fora do Maraca. Acredita? Sem contar a Libertadores, né? Parece que a gente não venceu nenhum jogo fora de casa. Nenhum. Com esse time, e só tinha time fraco no nosso grupo. A gente ficou perigando a nem ser classificado. Isso é uma vergonha, jovem. Primeiro jogo do Filipinho, ó, já despachou o Bahia. E com tranquilidade. Outro número derrubado. Felipe Luiz estreou como jogador antes da hora que ele não deveria contra o mesmo Bahia em 2019. Tomou ele no sacode. O Flamengo tomou um sacode naquele dia. Hoje, foi lá, despachou, ganhou com tranquilidade, já quebrando esse outro número. Então é aquela história. Ah, dá para ganhar? Amigo, a gente está aqui para quebrar números. E isso me faz refletir. Se a gente pode quebrar esses números, será que a gente ainda tem chance no Brasileirão? Porque pensa comigo, a gente está a 9 pontos do Botafogo, só que com um jogo a menos. Falta pra gente 10 jogos. A gente tem 30 em disputa. E o Botafogo só tem 9 jogos, ou seja, 27 em disputa. Se a gente jogar um jogo atrasado, a gente fica a 6 pontos de diferença de 27 possíveis a serem disputados. Possível é. O Palmeiras empatou. Se a gente vencer esse atrasado, a gente fica a 3 do Palmeiras e a 6 do Botafogo. Ou seja, todos disputarão 27 pontos. Todos disputarão 27 pontos e com uma diferença de 3 para 1 e de 6 para outro. E do Fortaleza, eu acho que, salvo engano, é 1,2. Então, jovem, olha só. É difícil? Muito. É improvável? Pra caraca, muito. É impossível? Jamais, porque isso aqui é Flamengo. Jovem, isso é Flamengo. Então não é impossível. 2009 a gente deu essa arrancada, em outros também. Assim, de novo, não é fácil, é mais improvável do que provável, mas não é possível. Na minha opinião, Léo Flatalks, o que a gente tem que fazer? São 10 partidas em disputa. É ganhar todas o máximo que puder e não perder nenhuma. Acho que não for possível ganhar, empatar. Não olhar para os adversários, não olhar. Eles ainda vão se enfrentar. Botafogo e Palmeiras ainda vão se enfrentar. Ou seja, tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive nada. Enfim, vocês entenderam. Então, possível é. Só que o que está mais palpável é a Copa do Brasil. Praticamente, contando assim, sem soberba, sem nada, seriam 3 jogos. O segundo jogo da semifinal, em que a gente já está 1-0, e se conseguir passar, seria a final contra Atlético ou Vasco. 2 jogos, ou seja, tem 3 jogos. O brasileiro tem 9. Não, o brasileiro tem 10. E depende de 3 times na frente tropeçarem. Na Copa do Brasil só tem 3, que só depende de nós conseguirmos. Não depende de outros resultados. Quando eu digo que só depende de nós, se conseguimos vencer, ganhamos. No brasileiro, menos que vencermos. Se eles também vencerem, aí não adiantaria. Mas enfim. Vamos supor que a gente não ganha a Copa do Brasil. Então tem que garantir pelo menos a Libertadores pelo brasileiro. Já imaginou? O jovem, já imaginou Mengão com esse time ficar na pré-Libertadores? Ou nem na pré? Isso é inconcebível, né? É vencer, vencer, vencer. O hino já diz, vencer, vencer, vencer. É isso. O que você acha, jovem? É possível? Você acha que dá para ganhar o Brasileirão? Qual a estratégia que você acha que o Flamengo deve adotar? Escreve aí embaixo, jovem. Jovem, outro número que eu venho trazer é de uma empresa especialista em estatística sobre futebol. Futebol Benchmark. Eles são especialistas em tipo de estatística sobre o mundo do futebol. Eles publicaram os 10 elencos mais valiosos do mundo fora da Europa. Os 10. Foi assim, dominado pelo mundo árabe. Só tiveram 3 times sul-americanos. E dos 3 sul-americanos, somente 2 brasileiros. Primeiro lugar, quem foi? O
Dessa vez Flamengo, sempre Flamengo. Ou seja, Mengão em primeiro lugar. Com um elenco que vale 210 milhões de euros. O segundo lugar foi Al Hilal, do mundo árabe, com 207 milhões. Olha como é que tá páreo. Em terceiro lugar, Palmeiras, com 195 milhões de euros. Isso demonstra a hegemonia que Palmeiras e Flamengo vem tendo nesses anos, né? Em quarto, o Al Nassr, com 179 milhões. Por aí vai. Aí o 10º colocado é o River Plate. Porque eles fizeram um grande investimento agora para conseguir ganhar a Libertadores e ir para o Mundial, né? Então, para vocês verem, Mengão em primeiro, fora da Europa, com o elenco mais valioso. E foi esse elenco que não ganhou nada em 2023 e foi eliminado por times inferiores na Libertadores. Adianta só dinheiro? Adianta só ser bilionário? Não. Precisa ser bem administrado e ter uma gestão profissional no futebol. Tô errado, jovem? Diz aí se eu tô errado, jovem. Ou seja, os sauditas, eles seduzem jogadores com mansões, carros de luxo. Aí foi uma demandada para lá. Mas alguns jogadores já começaram a recusar, dizendo que por mais que ganhasse muito, como projeção de futebol, uma liga inferior não traria um desafio para eles, e alguns não aceitaram. E muitos técnicos e jogadores que já estão lá passaram a ver isso também, e já estão devagarzinho começando a sair também de lá. Mas o que eu queria falar mesmo, que eu venho batendo nessa tecla direto aqui no canal, é sobre essa questão da quantidade bilionária, da capacidade bilionária do orçamento do Flamengo e do elenco bilionário. O Flamengo é bilionário? É. Mas não temos planejamento de futebol. Não temos. Os jornalistas perguntam, o Landim até acha ruim, quando ele é perguntado sobre isso, diz que tem, mas não tem. Eu sempre vi dizendo, 2019 foi um acidente. Olha só, gestão de futebol, planejamento de futebol é o seguinte, você tem uma linha, um tipo de jogo. Hoje, a presidência, vice-presidência de futebol, com seus gestores, eles avaliam o técnico se ele se encaixa no perfil que o Flamengo tem de jogo. Qual é o perfil do Flamengo de jogo? Depende do técnico que está lá. Então, não tem planejamento. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. 2019 foi um acidente, infelizmente. Só que com o orçamento que a gente tem, deveria ser a regra. O acidente deveria ser o contrário. O que Domenech Torrent tem a ver com Jesus? O que Rogério Ceni tem a ver com eles dois? O que Renato Gaúcho tem a ver com eles? Paulo Souza, Vitor Souza, Tite. Felipe Luiz é o único que é parecido, que também é um acidente. Então, não adianta só um orçamento bilionário, não adianta um elenco bilionário. Se a gestão de futebol é amadora, a gente vai continuar dependendo de sorte. Eu já falei isso em outros vídeos. Assista esses vídeos, são muito informativos, eles são atemporais. Então, num desses vídeos, a gente diz, já fizemos a limpeza do técnico, mas tem que varrer a casa toda, a casa ainda continua suja. Varrer o resto da casa. Tem um vídeo que fala disso, pode ver aí que tem. Ou seja, 3 coisas deixariam o Mengão renovado, começar do zero e vir algum outro candidato que eu não estou apoiando nenhum, ou desapoiando, ou não apoiando. Eu estou torcendo pelo Flamengo para que ele tenha uma boa gestão. Quem tem poder de voto, vote consciente. Porque olha só, precisamos de 3 coisas. A primeira foi, Tite caiu, porque ele não tinha um perfil do Flamengo. A diretoria amadora também, vice-presidente de futebol, que é a segunda coisa que precisa, disse que não vai sair, que vai sair do Flamengo. Disse que vai sair do Flamengo, diretoria amadora de futebol. E só que aconteceu um problema. Ele se candidatou a vereador do Rio. E a nação disse não para ele, não o elegeu. Isso mostra que está insatisfeito. Tem que refletir muito nisso. Ele já está fora. Só que o que vai acontecer? Se ele está fora de vereador, a tendência é voltar a ser diretor mesmo de futebol no que vem, caso o indicado do Landim vença. Então é preciso renovar a terceira coisa, que é o Landim, porque senão o Marcos Braz volta e a gente volta a ficar dependendo de um acidente sem planejamento, com elenco
primeiro fora da Europa, com orçamento bilionário, invejado por tantos, e com uma diretoria amadora. O Flamengo teve mais de 10 técnicos nesse período inteiro, enquanto o Palmeiras só teve um. E ganhou praticamente as mesmas coisas que a gente, se demole um título a mais. Ou seja, acidente, depender de jogador derrubar técnico, depender de um dar certo, não pode. É planejamento. É planejamento. É preciso de alguém com o pulso da Leila Pereira aqui, que banque os treinadores, que escolha conscientemente dentro do planejamento, que não mime jogador, que mostre que nenhum está acima do Flamengo. O que você acha, jovem? Escreve aí embaixo o que você acha, compartilha esse vídeo. E jovem, não esquece de se inscrever, jovem. Dá essa moral aí pra gente. Jovem!